Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge! Vamos falar sobre Deus. Para a civilização egípcia, ele era Atom. Para os judeus, Yahvé, aquele que é. Conhecido também como Elohim ou Adonai. Para os cristãos, ele é o Pai, aquele que está no centro entre o Filho e o Espírito Santo. Para o Islã, Deus é Alá. Entre os hindus, Brahman. No candomblé, Deus pode ser Olorum, Nzambi ou Mavu, a depender da região africana. Muitos são os nomes de Deus e as religiões, enquanto caminhos de religação, afirmam que a salvação humana não está neste plano terreno. Tá, mas e se não for Deus? E se não houver uma salvação humana por meio dos discursos divinos? Qual é o propósito de nossas vidas cá nesta terra? Perguntas que serão feitas aos filósofos Victor Barlow, graduado em Direito pela USP de Ribeirão Preto, e Vitor Diniz, graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Ambos lançaram o livro E se não for Deus? Como construir um novo sentido para a sua vida, e eu estou bastante curioso para ouvi-los no dia de hoje. Bem-vindos, Victor Barlow e Vitor Diniz, ao Papo no Auge. Gratidão por estarem aqui em nosso programa. Como minhas primeiras perguntas, né? Qual é a relação de vocês com Deus? Quem é Deus para vocês? E mais uma vez, bem-vindos ao Papo no Auge. Começo com você, Victor Barlow. Muito obrigado, professor Saulo. Agradeço novamente pelo acolhimento, pelo carinho. E pelo tempo para nós difundirmos os nossos ideais e os nosso projeto de salvação. Deus é um conceito pelo qual a humanidade utiliza para atingir os mais diversos fins, desde uma postura emocional e pessoal de esperança perante a vida em determinados momentos, ou também um conceito e uma relação que serve para gerar uma coesão social dentro da sociedade. Então, Deus, por ser um conceito extremamente complexo, que varia especialmente de acordo com a região em que se está inserido, ou até em que momento do tempo nós estamos inseridos. As concepções de Deus elas variam muito. Mas agora, se o conceito de Deus for entendido como um poliedro com várias facetas, se há um que, a meu ver, e de acordo com nossos estudos, que é comum, a grande maior parte das religiões, como se Deus fosse um radar móvel. Pouco importa se Deus existe ou se ele não existe. O que importa é que as pessoas acreditam, pois a ideia de que as nossas ações terão consequências de uma magnitude transcendental, e que a vida ela é dotada de um sentido absoluto, traz uma responsabilidade e uma solidariedade à população e às pessoas de fé. Agora, esse conceito ele é fundamental, especialmente a partir do momento que as sociedades começam a se formar, mas o controle também pode ser exacerbado. A repressão psicológica, a repressão física, a repressão dos instintos
e das nossas vontades, das vontades do corpo, também podem acarretar consequências negativas. Viver a vida, uma vida digna da aprovação de Deus, pode requerer muito esforço. Então, Deus necessariamente é um conceito multifacetado e que apresenta tanto lados positivos ou negativos, a depender da pessoa, a depender do crente em si. As pessoas, por elas terem os mais diferentes objetivos na vida, elas enxergam também esses conceitos de maneira diferente. Então, justamente por isso que é um assunto tão caro para nós e que nós realmente acreditamos que deva ser mais debatido e mais refletido, especialmente na era contemporânea, em que a informação se difunde muito mais, a informação e principalmente a desinformação se difunde muito rapidamente. Muito bom, Vitor Barlo, gratidão. É por isso que a gente está aqui discutindo isso, né? A gente precisa colocar isso à baila para que todo mundo possa pensar sobre, né? E o que vem a partir desses conceitos e dessas muitas falas, né? Muito bem, Vitor Diniz, como é que você chegou em Deus, hein? Como é que tu foi levado a estudar Deus? Qual foi o caminho que te levou a essa temática? Obrigado pela oportunidade de estar aqui, pelo carinho, pela oportunidade de poder falar mesmo. E só uma correção, eu ainda não sou formado pela UFLA, eu fui e venho de faculdade, mas eu estudo filosofia já faz alguns anos, faz uns 4, 5 anos. E eu cheguei a estudar Deus no momento em que, primeiro que eu cresci numa família muito, muito católica, então eu sempre tive enraizado em mim a ideia de Deus, né? Nunca duvidei, até que eu comecei a duvidar. E depois que, por N motivos, né? Porque quando você começa a refletir mais sobre o mundo, refletir mais sobre você, refletir mais sobre a realidade, sobre a natureza, você acaba questionando. Não há ser, pelo menos na minha concepção, não há pessoa no mundo que não questione se há um Deus, se há uma vida após a morte, porque são perguntas fundamentais, né? Porque fala sobre o fim, né? O horizonte final, que é a morte, né? Muitas vezes Deus, né? É um conforto, né? Mas o que me dá vontade de estudar Deus é quando eu comecei a entender que a primeira forma, ou talvez a forma mais, como é que eu posso dizer, a forma mais primitiva, mais instintiva de se viver em sociedade é com deuses. Eles são, de certa forma, o que trouxe nós como sociedade juntos, como uma forma de explicar o mundo de uma maneira que quando você não tem a ciência, quando você não tem ferramentas, quando você não tem formas elaboradas, como nós temos hoje no século XXI, Deus é uma ferramenta obrigatória. Você não consegue explicar um raio, você não consegue explicar a morte, você não consegue explicar a vida, você não consegue explicar o nascer do sol, o pôr do sol, a lua, as estrelas no céu. Então Deus, ele tem um caráter que, para mim, ele lembra muito nós mesmos. É como se toda vez que eu estudasse algum conceito de Deus, alguma religião mais antiga, eu estivesse olhando para nossa espécie. E é isso que eu gosto. Deus é como se fosse um reflexo de nós mesmos. Porque ele é simbólico, ele nunca vai ser igual para nenhum povo, para nenhuma era, para nenhuma religião. E mesmo assim, todos dizem respeito a nós, como espécie, a nós como seres. Então, é muito bom para mim, ou é muito satisfatório para mim, olhar para Deus e conseguir enxergar a nós mesmos, sabe? Tipo, como se fosse uma autoanálise, tipo, como nós projetamos para Deus. É, é mais ou menos o que é mais fundamental em nós, sabe? Então Deus é um conceito que para mim ele não pode ser separado do ser humano nunca, sinceramente. Muito bacana. Só para explicar um pouco, né? Eu vi você falando também sobre a tua herança religiosa, né, familiar. Eu também cresci no seio católico, minha avó muito católica, fervorosa, né? A minha mãe, minha tia, enfim, isso pelo lado materno. Do lado paterno, eu tenho um samba do crioulo, né? A minha avó indígena misturando com ascendência africana, né? Centenária, 103 anos, ainda viva lá em Recife. E eu tinha muita curiosidade porque no quartinho onde ela morava, num bairro lá no Recife, ela tinha um quarto, e esse quarto para mim era o quarto mais especial da casa, porque era o lugar onde eu não entrava, ninguém entrava, né? Tinha as imagens de Iemanjá, a vela, a pipoca, enfim, e eu cresci vendo aquilo e eu ficava fascinado, curioso, né? A questão do candomblé, e ela visitava
igreja, a missa de São Félix no Recife, enfim, né, ela foi forjada ali no sincretismo religioso nosso, né? Os negros colocaram por debaixo do tapete as suas crenças e ela acabou adotando o catolicismo como religião máter, mas tinha um pezinho ali no candomblé, né, nos terreiros, eu achava aquilo fascinante. E se eu tivesse hoje uma religião, certamente eu enveredaria pelas religiões de matrizes africanas. Muito bem, meus amigos. Dando prosseguimento aqui ao nosso papo, né, o que é que levou vocês a escrever um livro sobre Deus à luz da filosofia ocidental? Como é que foi esse processo criativo? Começo com você, Vitor Diniz. Putz, o que levou a gente foi que o Barlow, o Victor, ele começou a escrever um livro, e porque a gente sempre tinha uns papos muito cabeça, tanto eu cheguei a fazer faculdade em Campinas, antes de ir para Lavras, e a galera tinha uns papos muito, muito pensados sobre, tipo, fiz um semestre na PUC, e é uma faculdade cristã, e tive muitos desses debates com a galera da minha sala, com meus amigos, fiz pessoas mais íntimas, e eu e o Barlow, a gente sempre gostou muito disso, e o Barlow, ele vai falar melhor que eu, mas ele é muito fã de Nietzsche, que é um cara que tem muito carinho por Cristo, né? E então a ideia, ele começou o livro, ele pediu para escrever um capítulo porque eu estava lendo muito Dostoiévski na época. E aí ele falou, não, escreve um capítulo, vê como é que fica. Eu escrevi, ele gostou, eu gostei também, a gente foi revendo o capítulo. Foi, mano, e se a gente conversasse sobre outras coisas, eu tenho mais coisas para falar. A experiência na PUC também me deu muita, muita experiência para falar sobre o tema de Deus, né? Porque tem um certo viés. E no final das contas eu peguei para estudar, peguei para pesquisar umas coisas que eu nunca tinha pesquisado, que eu tinha muita curiosidade para fazer, e fui encaixando no livro conforme eu fui estudando, conforme a gente foi conversando. Então, tipo, foi uma junção de conversas, com leituras, com reflexões próprias, com reflexões clássicas, que muitas obras clássicas nós usamos. E foi um assunto que sempre foi muito gostoso de discutir, com todo respeito, lógico, a religião tem que ser discutida sempre com respeito, porque é uma coisa que sempre vai cair na esfera subjetiva. Mas quem começou foi ele. Quem começou foi o Barlow e eu entrei depois. E no final das contas a gente acabou fazendo um livro, 5 capítulos de cada. Mas foi ele que deu o pontapé inicial. Barlow, Deus está morto? Né? Como é que foi esse processo criativo, né, para chegar até o livro, né, que vocês lançaram recentemente? Essa é uma pergunta muito boa, viu, Saulo? Que é muito engraçado que até na introdução do nosso livro, né, eu destaco que são poucas pessoas assim que meus dois pais são ateus, né? Eles eu nunca fui para a igreja. Para mim, assim, eu me senti quando eu fui pela primeira vez, eu fui na igreja católica com 15 anos, fui ver umas amigas minhas lá. Foi para mim como se eu fosse um estrangeiro, assim mesmo, assim, sabe? É totalmente diferente, né? O coral, o povo sentando, levantando. E para mim, assim, eu sempre senti que dentro do meu espírito, né? De maneira um tanto quanto irônica, que a vida, ela necessariamente ela chega para um fim. E creio que mais do que o nosso consciente saber disso, o que é muito mais inteligente, o nosso corpo e os instintos, né? Quando a gente atravessa a rua, a gente olha para os dois lados. Quando a gente vê vê uma criança num lago, numa piscina, a gente pula sem pensar. Eu creio que o nosso inconsciente ele é muito mais inteligente que o nosso consciente, justamente por conta de, no fundo, saber que a vida acaba. E é muito difícil você ser menino ateu, porque assim, eu gosto muito eu converso com, eu já fui para culto evangélico, já fui para missa católica, já fui para testemunho de Jeová, eu tenho muito interesse em conhecer, porque para mim, necessariamente, a religiosidade ela tem que refletir alguma verdade pessoal. Não a dimensão transcendental. Eu pessoalmente acredito que não há uma dimensão transcendental, mas é claro, eu posso estar errado. Mas agora, o porquê de toda essa doutrina, de toda essa filosofia complexa, abranger mais de 90%, não só da população brasileira, mas da população mundial. Né? O mundo hoje ele é fortemente monoteísta
o ateísmo, né, o agnosticismo, né, o ceticismo, eles ainda são assim, né, não dá para se dizer que são movimentos, né, porque assim, né, dois ateus vão se encontrar para quê, né? Mas agora, ainda são filosofias que ainda não são difundidas muito. Então, isso sempre foi uma ideia que esteve desde o meu ensino fundamental, mas foi justamente na pandemia que eu falei assim, não, eu fui na casa de um amigo nosso, o Rafael Fernandes de Matos, um amigo profundo nosso, e eu conversava muito isso com ele nas longas noites que nós tínhamos, tomando vinho, aproveitando. Ele falou, por que você não escreve um livro? E nunca tinha me caído essa ficha. Aí eu comecei a escrever, fiz uma introdução, eu fiz um capítulo primeiro falando sobre como que o universo é tão gigante, né? Até assim, é imensurável, né? Pode até ser que haja o multiverso, né? E nós apenas interagimos com o universo observável. E eu simplesmente, a dinâmica do processo, a partir de um momento, acabou. Eu não conseguia mais escrever nada. E foi nessa época que eu voltei a ter contato, que eu e o Vitor, né, o Vitor Diniz, nós somos amigos desde assim, eu morava na mesma rua que ele, a gente era vizinho de casa quando eu tinha 6 meses, e a gente era muito amigo quando a gente era criança, mas a vida acaba afastando. Ele foi para outra escola, eu fui para outra escola e a gente acabou perdendo contato. Foi só na pandemia, adultos, que nós nos encontramos novamente e quando percebemos, nós tínhamos o mesmo interesse: filosofia, Deus, literatura. Então, eu encontrei o Vitor e falei, estou escrevendo um livro sobre tal assunto, né? Estou escrevendo sobre a morte de Deus, mas eu não consigo escrever mais nada. Aí o Vitor, né, que grandíssimo fã do Dostoiévski, falou assim, você já ouviu falar do livro Os Irmãos Karamazov? Eu falei, não. E o que fala? Ele começou a me contar as ideias do Ivan, que é cético, que eu também me identifico muito, porque, embora eu acredite que a gente veja sentido na vida, eu também sou, em alguns momentos, um profundo niilista, que acredita que grande parte da realidade é um vazio mesmo, e que nós preenchemos o vazio, mas que o vazio ele ainda está lá e provavelmente sempre estará para qualquer ser consciente. Mas ele me começou a contar essas ideias e eu falei, cara, escreve um capítulo do livro. E o processo inteiro foi sempre muito dialético. O Vitor também, ele tem ele discordava várias vezes comigo em perspectiva, assim, não, tem sentido, sim. Eu falava, será? E a gente ficava nesse processo dialético que rendeu frutos muito interessantes. E o livro inteiro é revisado por ambos constantemente, teve contribuição de ambos, e é assim que conseguiu sair um projeto tão legal quanto o nosso, e de um assunto tão pessoal que eu pessoalmente acho assim, que não há pessoa no mundo que não se interesse por esse assunto. Querer saber de onde nós viemos, para onde nós vamos, não só são as primeiras questões da humanidade, mas provavelmente serão as últimas. E se vai ter uma resposta ou não objetiva, só Deus para saber, né? Para manter aquela ironia. Verdade, meu amigo. É um assunto de fato fascinante, né? E me chamou logo a atenção. Quando eu vi o livro, eu quis entender qual era o conteúdo do livro, né? Eu dei uma rápida folhada no sumário e quanta coisa interessante, meus amigos. Pois é, tá sendo visto aqui na imagem, né? Na câmera, pra gente a capa do livro. Depois vocês poderiam até, inclusive, ficar o compromisso aí, talvez de sortear um livro, né? Com a audiência. Enfim, a gente poderia organizar Vamos, isso, quem sabe, vamos sim, vamos sim. né? Meus amigos, andando aqui com o nosso roteiro, em nome do mito divino, né, e sem trocadilho com essa palavra, muitas pessoas matam e morrem, né? Muitas pessoas matam e morrem. Há discursos acalorados em favor de Deus ou de deuses. Deus, inclusive, é a plataforma de campanha, se tomamos em conta o caso Brasil. Como é que surge tanto radicalismo em nome de Deus? O que é que diz a filosofia sobre isso? Começa contigo, Vitor Barlow. É muito interessante, né, analisar essa questão, né, da relação, né, entre o ser humano e Deus,
Pois necessariamente nas religiões há sempre uma figura de autoridade que tem um contato maior com Deus e que consegue saber a sua vontade, né? E justamente por isso eu retomo ao ponto que é fundamental, não só que o Victor Diniz saltou, mas que provavelmente permeia toda a nossa obra, de que Deus é necessariamente um espelho da humanidade. Então, deuses, eles trazem características humanas, como, por exemplo, o Deus cristão, supostamente, quando alguém morre, ele julga a pessoa. Julgar é um ato humano. Deus é bom. A bondade é um conceito humano, necessariamente uma projeção, uma projeção psicológica. Então, é natural que, como um instrumento de poder, a espiritualidade, né, não, é captada, é utilizada pelas religiões para conseguir difundir justamente o projeto de poder. Algumas pessoas pensam, mas então você está falando que é ruim, que é um projeto de poder. Não, o Estado é um projeto de poder, o mercado é um projeto de poder, as religiões são um projeto de poder, e o poder pode render frutos ótimos, como as religiões historicamente rendem. Porém, também rendem frutos negativos para a democracia, para a liberdade de expressão, e, no geral, com a filosofia, pois como aponta o ilustríssimo Ricardo Coimbra, a diferença entre a filosofia e a autoajuda é que a filosofia, a autoajuda, ela traz uma resposta pronta, enquanto a filosofia, a função dela é deixar você com a pulga atrás da orelha, se questionando constantemente. Então, tudo isso que eu acabei de dizer para você, por exemplo, é autoajuda. Justamente, são alguns dogmas que são transferidos, que são passados, especialmente para as crianças, né? Porque a religiosidade é sempre transmitida no momento em que a criança é muito jovem, e muitas vezes ela nem fala, e ela está sendo batizada, já está sendo introduzida em todos os dogmas. Então, é natural que, junto com a fé, sejam transmitidos alguns valores. E esses valores podem ser utilizados para os mais diversos fins. Como destaca muito bem o pesquisador alemão Nietzsche, né, que o Victor comentou que é um grande influenciador na minha linha de raciocínio, o cristianismo, ele frequentemente ele apresenta contradições. Então, algumas posições tendem a preponderar sobre outras, isso é natural. Como, por exemplo, no Brasil, o que se observou com a ascensão das igrejas evangélicas, por exemplo, foi uma associação com o bolsonarismo que, sim, tem muito pouco de cristão. Cristo viveu sua vida conversando com prostitutas, ladrões, e assim, eu realmente duvido muito que Cristo diria: se tem 20 numa cela, cabe 20, para dizer da situação degradante que nós temos hoje com a população carcerária. Então, a religiosidade, embora ela seja, de um ponto de vista pessoal, ela possa ser uma grande fonte de esperança para o indivíduo, ela também é a fonte de muitos dogmas. E dogmas, a meu ver, na minha função como filósofo, eles devem ser questionados. E questionados justamente para que nós possamos conseguir gerar uma sociedade mais justa e que esteja menos disposta à manipulação. Muito bom, meu amigo. Muito bom, muito bom. Vitor Diniz, a sua luz. Como é que surge tanto radicalismo em nome de Deus? Essa é uma pergunta muito difícil, muito complexa. De certo modo, eu evito falar isso porque parece um pouco prepotente, mas as religiões que nós temos aqui no Ocidente, elas são muito antigas. Então, elas são de uma época, muitas vezes, pré-sociedade mesmo, sabe? A gente tem essa diferenciação, que para mim também é muito discutível entre civilização e barbárie, né?
E as religiões, historicamente, são caracterizadas no período que a gente diria, né, com barbárie, né. Não acho que é a melhor forma de entender, mas isso mostra que as religiões são muito antigas. Elas não são tão apropriadas quanto elas poderiam ser. E o Freud, por exemplo, vai trabalhar muito na psicologia das massas, como o comportamento das massas ele tende a ir uma irracionalidade muito grande, a uma busca por sanar ou por cumprir ou por obedecer a um discurso que não tem, não é racional, ele não é um discurso articulado, ele é um discurso movido por pulsão, por emoção. E o próprio Spinoza vai falar sobre isso na ideia de política dele, vai falar sobre isso na ideia de religião dele também, de certo modo, porque muitas vezes a gente acha que a religião, por ser alguma coisa que a gente acredita, ela é racional, mas muitas vezes ela é movida puramente por afeto. E se você for pegar para a escola de Frankfurt, por exemplo, os filósofos do século XX, que estudaram o nazismo, estudaram os novos meios de comunicação que estavam surgindo, Adorno, Horkheimer, Hannah Arendt, Walter Benjamin, você vai ver que a visão que eles têm é uma visão muito pessimista dos novos meios de comunicação, porque a manipulação de massas fica muito fácil. Então a gente percebe que até hoje é muito fácil manipular as pessoas através dos sentimentos. As pessoas, se você falar para as pessoas que você não está indo confrontar, você está indo lutar do bem contra o mal, que isso é um discurso que a gente vinha muito no bolsonarismo mesmo. E é um confronto do bem contra o mal, isso é um discurso barbárie. Vamos convenhar, civilizadamente a gente não tem ideia de bem contra o mal. A pessoa não é o puro mal nem o puro bem. Isso não existe. São conceitos totalmente arcaicos. Óbvio que existe bondade, existe maldade, mas se atribuir a maldade a um grupo ou a uma pessoa, isso é puramente irracional. Então, até hoje, com tudo que nós temos, longe do que já veio das religiões mais antigas, é fácil manipular as pessoas a fazerem atos atrozes, incentivando a violência, incentivando o ódio, incentivando a raiva, incentivando o medo, incentivando principalmente medo e raiva. Nós temos que ter medo do que eles podem fazer e raiva porque eles fazem o que eles fazem. Então, assim, historicamente, não é difícil controlar grandes massas se você consegue usar as paixões. E as religiões estão muito próximas das paixões. Então não é uma coisa nova a gente vê na nossa espécie que a religião é usada para fins políticos, para fins sociais, para fins governamentais, para fins autoritários mesmo. A questão é que você atiça partes do nosso comportamento que estão muito mais longe do que hoje a gente diria civilização. Eu não estou dando nenhum valor à civilização e barbárie. Para mim, a gente nunca saiu nenhum, nunca entrou no outro. Para mim, é praticamente impossível diferenciar um do outro, né? Mas assim, a questão é que as religiões elas são muito, muito antigas. Então, elas não estão adaptadas para o período hoje, sabe? A gente acredita, se você for pegar o Antigo Testamento, você vai encontrar, por exemplo, eu não poderia fazer a barba. Isso era um pecado, eu não poderia comer crustáceos. Mulheres não poderiam sair de casa menstruadas. Então, tipo assim, não é alguma coisa que está adaptada para os dias de hoje. E por isso que ela tem que ser refletida, porque muitas vezes a gente não pensar, ou a gente só agir por impulso, por emoção, a gente vai ser enganado, a gente vai ser incentivado a fazer coisas ruins, a gente vai ser incentivado a obedecer algo que não é nosso, a agir impulsivamente. Então eu acho que historicamente não é difícil achar exemplos de como é fácil manipular grandes massas usando os sentimentos, e a religião ela é muito mais emocional do que racional. Não tem valor no meu ponto, tá? Que fique claro. Não estou falando que isso é ruim, estou falando que isso é bom. Só que eu estou apontando um fato, sabe? Então, por ser muito menos racional, muitas vezes é muito mais fácil a manipulação. Eu acho que é aí que reside o grande problema. Por isso devemos pensar e discutir religião de forma educada, de forma racional, de forma sensata, respeitando o outro, se possível, né? Mas mostrando que o outro também tem que repensar para não cair nesses papos de quem sabe manipular as pessoas para fazer barbáries. Esse é o grande problema, né? Discutir civilizadamente religião sem cair na barbárie e o Instagram que o diga. Grande Vitor Diniz, obrigado por suas explicações. Tem um capítulo lá no livro de vocês que fala sobre a falácia de Deus. Na lógica e na retórica, uma falácia é um argumento logicamente inconsistente, inválido ou falho na capacidade de provar eficazmente o que se alega. Dito isso, é possível, Vitor Diniz, provar a existência de Deus?
Eu vou ser muito sincero, se você for pegar só a razão, existe um movimento da filosofia moderno majoritariamente, que ficou conhecido como racionalismo, e o racionalismo ele vai se pautar que a única forma de atingir realmente o conhecimento, ou a ferramenta mais confiável, é a racionalidade, é a razão humana. Preposições, se A, então B. A, B, certo? Ou se, por exemplo, dar um exemplo, todo homem é mortal, eu sou homem, logo eu sou mortal. Isso é um exemplo de uma lógica bem por cima, bem simplinha. Logicamente, se você for pegar regras lógicas que estão, leia-se, inseridas no campo da linguagem, elas não estão necessariamente na realidade. Elas estão 100% na linguagem, elas não precisam estar na realidade, né? Essa é uma diferenciação. Se você acreditar que a razão que está na linguagem, ela atinge a verdade, sim. Você vai conseguir provar Deus. Descartes fez isso, Spinoza, de certo modo, fez isso, Santo Agostinho, de certo modo, fez isso, Leibniz, de certo modo, fez isso. Não é difícil provar Deus com a razão. O problema é que, primeiro que você tem que ter uma fé cega na razão. Você tem que acreditar que a razão ela consegue atingir verdades absolutas e universais. E é lógico que isso é problematizado assim. O próprio Kant, né, na Crítica da Razão Pura, fez isso. Tanto que a gente não discute metafísica da mesma forma depois desse livro do Kant. Mas se você for querer ser lógico, sim, daria para você provar a existência, não necessariamente o Deus como nós o concebemos, como um ser bom, como um ser antropoformizado, como um ser muito próximo de nós, mas você conseguiria provar um primeiro motor inicial, como fez São Tomás de Aquino, como fez Aristóteles, você conseguiria provar uma causa de tudo, como fez Descartes, a origem de tudo, ou a própria natureza, como diria Spinoza. Então é muito fácil provar, ou é muito comum na filosofia termos pessoas provando Deus com a razão. Mas foi o que eu disse, você tem que confiar que ela é confiável. E aí é um exercício dogmático, você vai estar confiando na razão. Você não vai estar. Não vai ter outra mecanismo de apoio que não a sua confiança. Então, é possível se você acreditar na razão. Eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho muito interessante as explicações que a filosofia dá, porque eu não consigo contra-argumentar. Eu leio o texto lá do Descartes, do Leibniz, do Spinoza, e eu falo, tá bom, eu acho que você ganhou. Eu não discordo, quer dizer, eu não concordo, eu discordo de você, mas o seu argumento é muito bom, então eu dou-me satisfeito só em discordar. Entende? Sensacional, sensacional. Ô Barlow, é possível provar a existência de Deus, querido? Então, meu caro, essa questão é joia de ouro, né? Quais, se nós fôssemos analisar de um ponto de vista filosófico, como que seria possível, eu não vou usar a palavra provar, eu vou usar conhecer, mas eu vou usar essa distinção justamente, ela vai ficar mais clara depois. Pode-se provar, pode-se conhecer Deus em três sentidos, ou pela lógica, ou empiricamente, pelos estudos científicos, ou pela fé. Do ponto de vista lógico, eu não conseguiria explicar com a excelência que o meu amigo Vitor Diniz conseguiu explicar. Justamente depende do autor que é escolhido para se analisar na história da filosofia ocidental, e justamente por isso é um conceito que é extremamente relativo. O Deus de Spinoza é bem diferente do Deus de Tomás de Aquino, por exemplo, ou do Deus de Santo Agostinho. Porém, eles chegam a conhecer Deus de um modo ou de outro. Do ponto de vista empírico, é bem mais complicado, pois o que se esperaria, qual que é a definição de Deus que nós temos? Então seria algo além do universo? Hoje assim há grandes evidências de que o universo expande numa taxa muito maior do que a velocidade da luz. Então nós não conseguimos interagir com o universo inteiro, e sim com a parte observável do universo. Então, supondo de que haja um universo e um multiverso, o que seria Deus? Seria além do multiverso? Então, assim, do ponto de vista empírico, pela falta de informação e pela falta de método até, não é possível cravar uma resposta. Agora, é claro que nós precisamos sempre relembrar que, do ponto de vista filosófico, se nós não conseguimos provar algo, nós devemos ficar no não, de não existe.
O fato de a gente não conseguir provar a não existência de algo não significa que esse algo existe. Como diz o grandíssimo filósofo Bertrand Russell, o inglês, né, falecido, ele explica de maneira muito clara. Se eu, por exemplo, falasse que é um bule de chá tão pequeno, mas tão pequeno, que nenhum telescópio, nenhum satélite nosso consegue identificar, e ele também está em órbita no sistema solar, nós poderíamos falar com certeza que não existe? Não. Mas agora, nós também não podemos falar que é certo que existe. A presunção, nesse caso, pelo fato de nossos métodos serem muito mais avançados hoje do que no passado, a falta de uma evidência necessariamente deve nos levar ao ceticismo. E o termo, a conclusão frequentemente que se faz, quando se pergunta para algum indivíduo, você é ateu? Eu falo, não, eu sou agnóstico. São duas posições completamente diferentes. O teísmo ou o ateísmo, eles se referem a uma crença, ou não, se eu acredito pessoalmente ou não em determinado deus ou deuses. Agnosticismo ou gnosticismo significa certeza ou não da existência. Eu, por exemplo, sou um ateu agnóstico. Eu não creio em Deus, mas eu jamais falaria que eu tenho a certeza absoluta de que nenhum Deus existe, ou de que o Jeová existe, ou Alá, ou qualquer Deus que nós formos pensar. Agora, é, dessas perspectivas que nós estamos analisando puramente do ponto de vista racional. Eu gostaria de destacar que o grandíssimo teólogo Kierkegaard, ele explica de maneira muito clara que Deus e a fé são completamente distintos, de 2 mais 2 igual a 4. A fé, justamente por não se conseguir provar logicamente, que ela é algo tão grandioso e tão difícil. E justamente por isso que o filósofo, na época, ele falava de uma maneira tanto quanto controversa, que a maioria das pessoas que se denominam cristãs não são verdadeiramente cristãs. O cristianismo e a fé, ou a fé, na realidade, de qualquer religião, ela é uma experiência pessoal, ela é como escutar o sentimento que surge quando se escuta uma música clássica, ou quando se dança, ou quando nós nos apaixonamos pela primeira vez com a pessoa que nós ficaremos para o resto da vida. É algo que é de uma ordem não racional e necessariamente precisa ser racional, pois a fé por ser o que há de mais grandioso no espírito humano, de conhecer Deus, ela necessariamente precisa vir acompanhada da dúvida. Alguém que crê em Deus logicamente vai dizer o Kierkegaard, né? Não vou dizer que ele está certo ou errado, estou apenas apresentando. Vai dizer que essa pessoa não tem fé genuína. Porque se você conhece algo objetivamente, você conhece Deus verdadeiramente, você não tem fé. Porque fé é acreditar na falta de evidência. Então, justamente do ponto de vista empírico, eu considero como não existente, porém eu posso vir a ser refutado no futuro por novas evidências que possam aparecer. Logicamente, o que o Vitor Diniz falou, depende do autor, embora assim, as concepções que o Vitor Diniz apresentou, elas são muito o Deus de Spinoza, por exemplo. Ele não é um Deus antropomorfizado, ele não tem características humanas, ele é a natureza, ele não apresenta traços como a onipotência, que é o poder fazer tudo, que é um paradoxo em muitas situações, ou a onisciência, né? A onisciência, o Deus cristão, por exemplo, ele apresenta o traço da onisciência e as pessoas também são dotadas de livre-arbítrio, né? O que é um debate assim muito longo, mas assim que em um primeiro olhar parece ser contraditório, pois assim um Deus onisciente não conseguiria saber o que uma pessoa fará, entendeu? Então ele não é onisciente, ele é quase onisciente no caso.
Então, são justamente a partir dessas concepções, dependendo da metodologia que se utiliza, chega a ser uma resposta. Porém, a meu ver, a melhor metodologia que há hoje para descrição de fenômenos, que é a ciência, ela não trouxe ainda nenhuma resposta. E ainda estou no aguardo de conseguir uma resposta, se é que haverá alguma resposta positiva algum dia. Eu também tô no aguardo dessas respostas, tá? Se você encontrar também, passa para mim que eu tô querendo saber. Tá joia? Muito bem. Ô, meus amigos, e se não for Deus, quem é? Qual é o sentido da vida? Há como construir um propósito vital relegando aquilo que culturalmente nos foi passado enquanto relação com o divino? Vitor Barlow. Eu tenho que responder sim, né, meu cara? Porque se eu responder não, aí eu tô perdido, né? 22 anos da minha vida eu tô fazendo o quê, né? Tô perdido, né? Então a resposta é enviesada, né? Mas assim, naturalmente, assim, brincando à parte, né? É claro sim que é possível encontrar um sentido sem Deus, a fé e todos os ensinamentos que há na Bíblia, dos mais diversos livros sagrados, elas representam sim verdades, mas para mim sempre verdades naturais. O amor cristão ele é genuíno. O sentimento de sacrifício, de culpa, de pecado, especialmente quando nós pensamos no outro, ele é algo genuíno do ser humano, pois o ser humano é um ser extremamente social. Nós triunfamos sobre as outras espécies porque nós somos um ser especial. E eu sempre me lembro de quando eu fui numa reunião das Testemunhas de Jeová e eu encontrei um conhecido meu que perguntou assim para mim, ué, mas se você não acredita, se você não acredita que há sentido, tudo que, então por que você não mata e estupra quantas pessoas você quiser? Aí eu respondi, mas eu faço isso. Assim, eu mato e estupro quantas pessoas eu quiser, que é zero, porque eu tenho uma consciência. Aí ele falou assim, mas qual que é o sentido então? Eu falei, o sentido do quê? Se você acredita que é tudo fim, qual que é o sentido? Aí eu perguntei para ele, se você escuta uma música, você sabe que a música vai acabar, você vai só falar assim, não vou escutar então, não vale a pena. Eu falei assim, não, porque eu posso escutar de novo. Aí eu respondi para ele, mas a vida é justamente mais preciosa porque você não pode escutar de novo. Vai ter um dia que você vai dar, você, professor Saulo, vai dar o último abraço na sua filha, vai comer, vai ter a última refeição com a sua amada, com seus amigos, vai encontrar eles pela última vez num bar, última vez que vai escutar música, última vez que vai ver um filme. A gente não sabe quando que vai ser o nosso último dia, por isso que tudo na vida a gente precisa fazer com paixão e viver ao máximo possível, porque a gente não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã é um abismo, é incerteza. Então, achar que o ateísmo, assim, perder Deus, perder totalmente o sentido da vida, eu não considero isso uma hipótese de acordo com a minha vida. Como Freud muito bem disse, eu não deixo nenhuma reflexão filosófica tirar a alegria das coisas simples da vida. O amor, o sentimento de esperança, solidariedade, o altruísmo, o amor à humanidade e às outras espécies também, tudo isso existirá independente de haver deuses ou não. E creio que essa é a mensagem que eu queria passar com o livro. Nossa. Muito legal, muito legal. Vitor Diniz, se não for Deus, quem é? Qual é o sentido da vida, meu amigo? Se não for Deus, não tá perdido, não, brincadeira. É a vida, cara. Eu vou ser muito sincero com você. Ela é paradoxalmente. A única coisa que nós vamos encontrar um paradoxo que é, pra mim, irresolvível é que a vida é o tudo e ao mesmo tempo ela é o nada, né? Eu tava conversando com esse amigo Rafael, que ele falou que deu a ideia do livro, Rafael Fernandes. Eu tava conversando com ele. E ele falou: não, mas a vida não tem sentido. Qual o propósito disso? E eu real, me peguei pra perguntar. E eu falei: não, cara, tem um momento aqui que, por algum motivo, que eu não vou conseguir responder, que talvez ninguém aqui que esteja ouvindo ou participando do podcast jamais vai conseguir saber a resposta, mas por algum motivo eu estou aqui. E tudo que eu estou vivendo, mesmo que não seja real, mesmo que seja duvidável,
me afeta e eu afeto o mundo de volta. Então alguma coisa me deu um tempo limitado que é literalmente o começo e o fim de tudo. Esse é o paradoxo da vida. Ela é o começo e ela é o fim. E nós não conseguimos aceitar isso. A gente não consegue aceitar que ela morre. Que nós morremos, no caso, a vida se esvai de nosso corpo, ela sai de nós e vai para outros corpos, né? Vira comida, vira adubo, vira ar, vira qualquer outra coisa que não nós. E de certa forma a gente tem muita dificuldade de aceitar essa finitude. Por isso, para mim, muito quando nós pensamos em Deus, nós pensamos, eu consigo ver como a gente consegue pensar na escapatória, sabe, na fuga desse paradoxo irresolvível que é a vida, né? E também temos que levar em consideração que a vida ela é essencialmente um sofrimento constante, porque os momentos de sofrimento são muito mais longos, mas ao mesmo tempo eu não trocaria a vida pela morte, mesmo tendo certeza que o Clóvis de Barros Filho fala isso, tenho plena certeza de que eu não vou sofrer depois de morrer, da mesma forma que eu não sofria antes de ter nascido. Só que, como eu disse, nada é substituível, ou nada substitui, melhor dizendo, a vida. Óbvio que essa parece uma visão um pouco boba, mas a ideia é que abraçar a vida é abraçar tudo o que está nela. Isso inclui Deus. Amar a vida é amar Deus. Você pode até não gostar, discordar e achar que Deus é alguma coisa, como o Barlow diz, extra, universo, fora da vida, exterior. Mas abraçar a vida é abraçar um processo que essencialmente é divino, né? O Emanuele Coccia, que é um filósofo italiano que eu gosto muito, ele vai falar que a vida ela é uma espécie de uma substância divina. Por quê? Porque ela apropria corpos tão diferentes. A formiga tem a mesma vida que me anima, que tem a mesma vida que anima um pássaro, que anima um peixe, que anima um leão, que anima um carrapato, que anima uma árvore, que anima tudo que se é vivo. E a gente consegue comer essas coisas viram parte de nós, e quando nós morrermos, nós vamos virar adubo, vai virar outra parte da vida, outra parte do universo. Então existe um sopro, uma substância, se assim, fica mais fácil de compreender. Eu gosto de pensar como um sopro, como se fosse alguma coisa realmente jogada, despejada, que é a vida, e ela acaba. E então, assim, se não for Deus, tem a vida. E se tem a vida, tem tudo o que nós necessariamente conseguimos conceber enquanto seres vivos, né? Isso inclui Deus, isso inclui todos os tipos de deuses, leia-se, isso inclui a eternidade, isso inclui a finitude, isso inclui o perecimento, isso inclui a imortalidade, porque isso tudo está dentro do próprio processo da vida. Eu tento pensar de uma maneira um pouco mais abstrata, porque é muito difícil falar disso de uma maneira prática, eu diria. Por exemplo, Heidegger vai falar que a morte ela é o fim das nossas possibilidades, é o horizonte de possibilidades. Não tem mais possibilidades do ser, do Dasein, atuar no mundo depois que ele morre. Então, a vida ela é o começo e o fim. Então, amar a vida para mim é amar tudo que está incluso nela. Esse papo que nós estamos tendo está incluso na vida. E amar a vida significa que eu estou amando esse papo e tudo que está incluso nele, por exemplo. E assim, a vida ela é paradoxalmente tudo e nada, como eu disse. Então, não acho que a gente tem que ter medo de não estar mais vivo, porque o problema não é a morte, o problema é a vida. E ao mesmo tempo, a vida é tudo que nós temos e tudo que vale tanto a pena. Como eu disse, é um pouco difícil falar disso, porque fica muita coisa na cabeça, mas assim, eu sinto que é isso, sabe? Tipo, a ideia de que a vida ela deve ser amada, porque ela é literalmente tudo que nós temos, o horizonte do Heidegger, o Deus de Spinoza, como você quiser, a substância divina do Emmanuel Coccia, mas a vida ela é tudo que nós temos, né? É como se fosse uma longa viagem e no final da viagem a gente não viaja mais. Então, a vida não precisa de Deus para ser bela, e ela é ainda mais bela caso você encontre um Deus, ou caso você fique bem sem um Deus. Não acho que a vida precise de nada externo a ela, nada externo a ela. A vida ela é tudo, e ao mesmo tempo ela é nada. Então, é paradoxal, mas eu acho que é isso. A vida, Deus ele não é nada sem a vida. Ponto, sabe? Deus está subordinado à vida. Então, a vida é acima de qualquer coisa. A vida leia-se, né? Tudo, interno, externo. Mas é isso. Se não for Deus, temos nós mesmos, temos a vida.
E depois desse papo niilista e ao mesmo tempo vital e cheio de esperança, chegamos ao fim do Papo no Auge de hoje. Conosco, Victor Barlow e Vitor Diniz, filósofos que falaram sobre seu livro E Se Não For Deus, como construir um novo sentido para a sua vida. Eu agradeço demais a ambos pela participação aqui em nosso programa. Quem quiser trocar ideia com vocês, como achá-los, como adquirir o livro, obrigado mais uma vez, queridos. A voz agora está com vocês. Obrigado pelo papo, pela oportunidade de novo. Espero não ter falado muitas abobrinhas, espero ter falado coisas interessantes. Sempre dá aquele, né? É um pouco difícil falar de filosofia, apesar de ser uma coisa que eu amo muito falar, acho que dá pra perceber que eu tenho muita paixão falando sobre filosofia. E se quiser nos acharmos é bom demais. Se quiser nos achar, o meu Instagram, Vitor Diniz. O meu Instagram é Vitor Diniz 45, e o link do nosso livro está na bio. Eu peço para chamar no Instagram porque é onde eu mexo mais. O link está na nossa bio, pode entrar em contato, pode qualquer coisa, quiser desabafo, uma pergunta, uma proposta, cuidado com a proposta, mas qualquer coisa, pode mandar à vontade. Será respondido o quanto antes, ou respondido o quanto antes. E obrigado de novo pela oportunidade. Espero que esse seja o primeiro de muitos livros. E vamos marcar vamos marcar no sorteio, vamos marcar novas reflexões. E é isso, Vitor Diniz 45 no Instagram, podem me chamar. Agora eu passo a palavra pro meu querido coautor. Caso queira entrar em contato, eu sou o Victor Barlow, né? Caso queira entrar em contato comigo, Victor Barlow, Barlow 8 no Instagram. Nós somos super acessíveis. Manda mensagem, a gente responde no mesmo dia, qualquer dúvida, qualquer problema que tiver. O link do livro ele está nas nossas bios, mas é possível encontrá-lo na Casas Bahia, na Estante Virtual, na Clube de Autores, que é a editora que nós publicamos junto. E eu creio que seja isso mesmo. Victor Barlow 8, Vitor Diniz 45. Qualquer coisa é só mandar um DM, mandar no privado. E creio que seja isso mesmo. Muito obrigado, viu, professor Saulo, pelo tempo que você reservou. Adorei conversar com você, viu, cara? Você é sensacional mesmo. E, de novo, o tamanho da felicidade no meu coração por você ter me concedido a oportunidade de nós fazermos o primeiro podcast sobre o nosso livro. Sem palavras. Do tamanho de Deus, se manter. Do tamanho da vida. Do tamanho da vida, que de acordo com o nosso amigo é maior, né? Foi um encontro divino, eu diria, e eu agradeço demais a vocês por aprender, sobretudo, com vocês. Assim, eu aprendi muito no dia de hoje. Tenho certeza que vai ser um conteúdo extremamente ouvido, tá? E melhor, vai ser um conteúdo muito refletido, que eu acho que é isso que a gente precisa fazer, refletir sobre essas questões, para que a gente também não seja ludibriado, nem manipulado, sabe? Eu acho que eu vou muito nessa perspectiva. Claro, a gente não deve colocar debaixo do tapete a nossa espiritualidade, longe disso, porque ela faz parte do nosso ser humano, mas também que a gente tenha muito cuidado com pessoas que usam de má fé para ludibriar pessoas, usando o discurso religioso como mote, tá? Mais uma vez, gente, obrigado de verdade, tá bom? Muito obrigado, professor Saulo. Só fazer mais um comentário rapidão. A vida, ela é, de certa forma, eu tenho uma visão muito espiritualizada da vida. Ele até me zoa muito por causa disso, né? Uma visão muito... Um amigo meu que faz faculdade na UFA também brinca que eu não tenho Deus, mas eu tenho Deus panteísta, né? Deus da natureza. Mas nós não precisamos, né, de um Deus religioso para conseguir encontrar uma divindade, né? A questão é que é olhar interno, né? O que o Kierkegaard fala do subjetivo. Nós só temos duas coisas para olhar, para fora e para dentro, né? Cornford, um filósofo, vai falar isso. Tem duas coisas, para fora e para dentro. Para dentro você vai encontrar respostas, para fora você vai encontrar outras. Você escolhe o que você quer e não tem erro, não tem certo e errado. Você tem dois objetos, para dentro e para fora.
Então, é isso. A vida ela vai ser encontrada dentro de você ou fora de você. Deus vai ser encontrado dentro de você ou não também. Vai ser refutado, mas a questão é que não tem erro, é só você ser consciente nas suas análises, sua reflexão, no seu posicionamento. Só o mais importante é isso. E muito obrigado Show pela de bola. oportunidade de novo, viu? Show de bola, show de bola. Aqui vocês mandam. Obrigado, gente, de verdade, tá? E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!